Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O diabo tem uma falsificação de tudo, exceto dos dias de paisasmos. Em Êxodos capítulo 12, vemos a Páscoa a ser celebrada e depois as instruções para os dias de pães asmos. Vejamos primeiro em Êxodos capítulo 12, começando no versículo 21, diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomei vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. E assim sacrificaram a Páscoa e depois vemos que houve a saída dos israelitas do Egito. E depois lemos um bocadinho mais adiante em Êxodos capítulo 13, versículo 3 a 6, que foi no dia seguinte após da Páscoa, isto porque mataram o cordeiro e puseram o sangue nas ombreiras e na verga da porta, passou pela meia-noite, não podiam sair de casa até amanhã, como leem em Êxodo 12, e depois no dia seguinte receberam coisas dos egípcios e tiveram que preparar para sair do Egito, as preparações finais para acabarem por sair, e depois saíram à pressa, e por isso quando saíram já era ao início do dia 15 de Nissan, porque sim, a Páscoa foi ao início do dia 14 de Nissan. Ora, irmãos, como sabem, da maneira como Deus conta os dias, o início do dia é ao pôr do sol, quando a noite começa. Então temos a noite e o dia. Então esse é o dia inteiro, da maneira como Deus conta os dias, de pôr do sol a pôr do sol. E por isso a Páscoa, que foi no dia 14, foi celebrada ao início do dia 14, isso é, após o pôr do sol, e depois, nessa noite, houve, como disse, o anjo passou por cima das casas dos israelitas, porque tinham o sangue nas portas, perante a meia-noite, e que no tempo de Cristo simboliza a noite em que ele foi traído e que nós somos instruídos a fazer como o Senhor instruiu a Paulo para celebrarmos a Páscoa na noite em que ele foi traído. Ora, depois disso, durante a parte do dia, ele foi imolado, foi castigado, foi batido, acabou por ser crucificado e acabou por morrer durante a parte do dia 14. Depois foi enterrado ainda antes do pôr do sol, isto é, antes do início do dia 15 de Nissan, que era um dia santo, ou digamos assim, um sábado anual. E por isso então vemos que, se formos ver o calendário hebraico, nesse ano de 31, da era corrente, isso aconteceu, ele morreu numa quarta-feira, foi então enterrado ao fim dessa quarta-feira, digamos assim, antes do pôr do sol, ou pouco antes do pôr do sol, e então esteve na sepultura 3 dias e 3 noites, como lemos em Mateus 12, e quer dizer, teve 3 dias e 3 noites, e por isso ficou de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado, e então ele ressuscitou ao fim do sábado, que então seria cerca do pôr do sol ao fim do sábado. E por isso ele ressuscitou ao fim do sábado. Sim, não ressuscitou no domingo, porque no primeiro dia da semana, que é o domingo, quando as damas foram lá, ele já não estava na sepultura. Está claro que não estava, porque tinha ressuscitado ao fim do dia anterior. Ora, então vemos aqui, simbolizando acerca do tempo dos egípcios, que depois deles terem sacrificado o cordeiro, então eles, na noite seguinte, que foi o início do dia 15, eles então saíram do Egito. Isso vê-se em Êxodos capítulo 13, versículo 6 a 6. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos
deste mesmo dia em que saíste do Egito. Saíram do Egito ao início do dia 15 da casa de servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou dali, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês da Abib, vós saís. E assim saíram ao início do dia 15, e por isso é que lemos em Levíticos 23, vejamos aí, irmãos, Levítico 23, vemos aqui ao início que em Levíticos 23 está a descrever os dias santos do Senhor. Irmãos, não são os dias santos dos judeus, são os dias santos de Deus. Então lemos aqui em Levítico 23, começando no versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado. No primeiro mês, é o mês de Nissan, aos 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor. Esse foi à tarde, ao início do dia 14, porque os dias começam, como expliquei, da maneira que Deus vê, de pôr do sol ao pôr do sol. Por isso foi dessa tarde, ao início do dia 14, é a Páscoa do Senhor. E ao 15, o dia 15 deste mês, é a festa dos pães ázimos. Isto é, dos pães asmos. Quer dizer que não há fermento em vossa casa e não comem nada levedado. Ora, isso é o que vemos aqui em Levítico 23, versículo 6 e 7. Diz assim, aos 15 deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor, 7 dias comereis pães ázimos, isto é, pães sem fermento, por 7 dias. No primeiro dia, esse é o dia 15 do mês, tereis santa convocação, isto é um dia santo, é um sábado anual, e nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia, então seria o dia 21, haverá santa convocação. Por isso também é um dia santo. Nenhum trabalho servil farás nesses dias. E então, por isso é que lemos então em Êxodos, capítulo 13, versículo 3, ao fim do versículo 3, diz, portanto, não comereis pão levedado. É durante esse período de 7 dias, que este ano, de 2025, o primeiro dia dos pães asmos, isto é, do primeiro dia de comermos pães sem fermento, é o dia 15 de Nissan, que no nosso calendário romano de hoje é o dia 13 de abril de 2025. Por isso a Páscoa é celebrada ao início desse dia 14, que neste calendário romano, quando eu digo dia 14, é dia 14 de Nissan, no calendário hebraico, mas no calendário romano começa ao pôr do sol, ao fim do dia 11 de abril, que este ano, 2025, é uma sexta-feira à noite, e que continua durante o dia, que é o dia de sábado semanal, este ano em 2025, que é o dia 12. Ao pôr do sol do dia 12, então começa o dia seguinte, na maneira como Deus conta os dias, e então esse começa o primeiro dia dos pães asmos, ou ázimos, que é os dias sem fermento. Então nessa noite, é a noite muito memorável, a qual nós celebramos, uma noite muito memorável, como lêem em Êxodos 12, versículo 42, esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Isto é, ao início do dia 15, que é a noite muito memorável, porque ao início do dia 15, ou no dia 15, foi quando eles saíram do Egito. E por isso simbolicamente, sair do Egito, simbolicamente significa sair do pecado, sairmos do mundão. Então, irmãos, vemos aqui que tiramos o fermento, que é simbólico de tirarmos o pecado da nossa vida. É um simbolismo por 7 dias. O período de 7 simboliza completamente, e por isso tiramos o pecado completamente da nossa vida.
como diz no versículo 7 de Êxodos 13, diz assim: 7 dias se comerá pães ázimos e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos, em todas as suas áreas que você tem controle. E por isso vê-se aí que devemos tirar o fermento da nossa área que temos controle. Por exemplo, quando eu estava na indústria, a minha cadeira no meu escritório, a minha área de trabalho no meu escritório, essa minha área de trabalho, eu tinha a certeza que ia limpar e tirar todo o fermento dessa área de trabalho minha que eu tinha na empresa onde eu trabalhava. E assim tiramos da área da nossa casa em que temos controle, porque há algumas pessoas que vivem em casa de outras pessoas que não estão na igreja, que não acreditam nos dias de pães ázimos, não acreditam nas solenidades de Deus, então essas pessoas só podem, digamos assim, controlar as áreas que têm controle. As outras áreas não podem controlar. E por isso é que diz, em todos os teus termos, em todas as tuas áreas de controle. E depois vê-se aí no versículo 9, ainda de Êxodos 13, que diz: e terá por sinal sobre a tua mão e por lembrança sobre os teus olhos. Irmãos, o sinal de Deus está na sua mão e sobre os teus olhos, na testa. Porquê? Porque o sinal de Deus representa os seus pensamentos e com o que você trabalha. Você então pensa em obedecer às leis de Deus e trabalha de uma maneira obedecendo às leis de Deus. Somos obedientes a Deus. Isso é o sinal de Deus. A marca de Satanás, que, digamos assim, é forçada, e por isso é uma marca, o sinal de Deus é voluntário, mas a marca de Satanás, que é forçada, é desobediência a Deus. E como, digamos assim, um simbolismo principal de desobediência a Deus é desobedecer aos dias santos de Deus, aos dias em que Ele define como são dias em que não façam trabalho servil. Ora, se todo o mundo obedecesse às leis de Deus, imagine, não haveria mais assassinato, porque diz onde não mates, que significa não ponhas à morte, isto não assassines, não haveria tropas, não havia inteligência militar, não havia escola militar, não havia filmes de crimes e de matança. Outra das leis é que diz não cometas adultério, então não haveria roupa e modas que estejam a encorajar essas ideias e esses princípios de adultério. Não haveria violações de mulheres ou estupro. Não haveria aborto e divórcios e doenças sexuais como a SIDA ou AIDS. Não haveria encorajamento, digamos assim, mental dessa atitude através de pornografia. Isso não haveria se todo o mundo obedecesse às leis de Deus. Onde diz não roubes, não havia, digamos assim, até chaves para a vossa casa. Sim, fechavam a porta, mas não haveria necessidade de haver chaves. Imagine um mundo em que não há chaves. Você pode deixar a porta aberta, sem trancar, como queira. Eu vou a uma cidade aqui, 3 horas de Dallas, onde eu vou visitar uns irmãos. Quando vou lá ao culto e vou visitar os irmãos, eu vou visitar a casa dele casal. Eles nunca trancam a porta da frente de casa. Vivem numa área assim mais, digamos assim, mais obediente, respeitosa, e é interessante. Quando vou lá, bato à porta e diz, olha, abre a porta. E nunca trancam a porta. Vão para o culto e voltam. Não trancam a porta de casa. Sim, fecham, mas não trancam a porta, que é interessante. Mentir. Não haveria tribunais por causa de mentiras. Não haveria falsificação de documentos. Não haveria necessidade de bilhetes de identidade e passaportes, digamos assim. Cobiçar, as pessoas estariam contentes com o que têm. Por isso, se não cobiçassem,
não precisavam de estar a dar uma impressão que vivem de uma maneira mais rica do que outros, porque não há cobiça. E se não tivessem a adorar outros deuses, não estariam a desobedecer a Deus, estariam a guardar os dias santos, as solenidades de Deus e não outros dias. Imagine se todo o mundo obedecesse a Deus. Como o mundo seria diferente. Mas o mundo vai ser diferente quando Jesus Cristo retornar e estabelecer o governo de Deus na terra, isto é, estabelecer o reino de Deus governando na terra. Mas que beleza será! Entretanto, a pergunta para nós é, vejam, por exemplo, em Jeremias, capítulo 5, Jeremias, capítulo 5, versículo 21 a 23. Jeremias, capítulo 5, versículo 21 a 23. Diz assim: Ouvi agora, ó povo insensato e sem coração. Irmãos, o mundo em que vivemos agora, o mundo é um mundo de um povo insensato e sem coração. Que tendes olhos e não vês. Sim, as pessoas estão a ver, mas não entendem, não compreendem. Que tendes ouvidos e não ouvem. Estão a ouvir as palavras da Bíblia, mas não tomam atenção ao que estão a ouvir. Pois, versículo 22, porventura, não me temereis a mim? Não tens respeito a Deus? Diz assim, que eu que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Sim, o mar para e temos aqui a praia. E de dia a dia, a praia está aí. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Este povo tem um coração rebelde, teimoso, desafiador. Irmãos, é o que vemos no mundo hoje em dia, estas demonstrações de pessoas são teimosas, são desafiadoras. Vê-se o que está a passar no mundão, nas pessoas do mundo. Rebelaram-se e foram-se. Estão rebeldes contra Deus. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus. E nós vamos agora respeitar a Deus. Deus que dá chuva, a temporã e a tardia, quer dizer, a chuva que é um bocado mais cedo, a chuva que é mais tarde, durante as estações do ano, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega, que nos dá os períodos corretos para a cega. Irmãos, este não é o mundo hoje em dia. As pessoas não têm este coração. E a pergunta para nós é, nós temos este coração? Nós temos este coração? E por isso, irmãos, hoje eu quero abordar simplesmente 3 simples benefícios dos dias de pães asmos. Para quê? E daí para quê? Para nós estarmos cientes que precisamos estar perto de Deus. Isto é, para sermos obedientes a Deus em completa fé, para estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, em vez de estarmos cheios de ar, de nós mesmos, e sermos um com Deus. E por isso vamos ver estes 3 benefícios dos dias de pães asmos, para sermos obedientes em fé, para estarmos cheios do Espírito de Deus e assim para sermos um com Deus, para estarmos perto de Deus. Vejamos então onde estávamos há pouco, em Êxodos capítulo 13, versículo 21. Vemos aí em Êxodo capítulo 13, versículo 21, diz assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Deus, através do ser eterno, que veio a ser Jesus Cristo, que foi aquele que fez todas as coisas, criou tudo e que foi delegado pelo comando do Pai a fazer todas as coisas para ser o nosso Criador
e o nosso Salvador. E isso é um outro tema que abordei e posso abordar em outros sermões, mas aquele ser eterno que se fez carne e que veio para a terra, que é Jesus Cristo, esse ser nunca deixou de estar com os israelitas nesses dias. Esse ser do género de Deus, da forma de Deus, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6, esse ser que era Deus, como lemos em João capítulo 1, versículo 1, esse ser em quem o Pai o chamou a Deus, como lemos em Hebreus capítulo 1, esse ser, Deus, que era da família do reino Deus, estava perto deles, estava com eles. E, irmãos, Deus oferece a você e a mim a mesma benção de estar perto de nós, de estar conosco. Mas, irmãos, Ele oferece ainda mais. Ele oferece a você e a mim a oportunidade de estar dentro de você e de mim. Então, você quer Deus assim tão perto de você? E por isso lemos, continuando em Êxodos capítulo 12, Êxodos capítulo 14, versículos 1 a 4, diz assim: então falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que vão para este local e parem aí e acampem-se, e então, então Deus começou a pregar a eles, e então começou a explicar o que ia acontecer. Começaram a ver, começaram a entender que iam ter, conforme iam a sair do Egito, que os egípcios os iam destruir, que iam tentar destruir, e acabariam os egípcios por ser destruídos. Então vê-se aí que o faraó veio com 600 carros escolhidos, e os carros do Egito vieram para destruir os israelitas. E vê-se aí no versículo 10 do capítulo 14 que os israelitas começaram a criticar e a acusar e a dizer mal. Vejam aqui no versículo 10, Êxodos 14, versículo 10. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que falámos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Mas que mentira, eles queriam sair do Egito, que eram escravos. E agora estavam a virar a história completamente ao contrário, a dizer: olha, nós podíamos ficar lá, estávamos contentes com isso. Está claro. Então, vê-se aqui que os israelitas começaram a criticar, começaram a dizer mal. Mas os servos de Deus sempre dizem, como vê-se no versículo 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não tenham medo, Deus vai intervir por vocês. Os homens de Deus sempre dizem: Deus lutará por você. Mantenha-se firme, tenha coragem, andem para a frente, obedeçam, não desistam, tenham fé. E por isso o primeiro benefício deste simbolismo dos dias dos paisasmos é encorajar a obediência a Deus. Por que é que murmuraram? Vejam em Êxodos capítulo 15, versículo 22 a 24. Êxodos 15, versículo 22 a 24.
Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E então começaram de novo a reclamar. O que é que vamos fazer? O que vamos comer? O que é que vamos beber? Irmãos, Deus os estava a provar. Estava a testar o coração deles. E vê-se claramente que não andaram em fé. Estavam sempre a reclamar. Então, aí vê-se, irmãos, qual é a causa importante da falta de obediência. A falta de obediência das pessoas é porque não acreditam em Deus. Realmente não acreditam em Deus. Ah, sim, podem dizer: olha, eu acredito em Cristo, olha, tenho fé em Cristo. É fácil dizer isso. É fácil dizer essas palavras. É fácil usar emoção e palavras que parecem bonitas, isso tudo. Mas, na realidade, obedecer quer dizer que têm fé. E por isso vão fazer o que Deus diz para fazerem. Foi a mesma coisa do caso do Adão e Eva. Olha, não comas deste fruto. E o que eles fizeram? Comeram. Porquê? Porque não acreditaram em Deus, que esse era o caminho da morte. Não acreditaram. É a mesma coisa, as pessoas não obedecem às leis de Deus. Porquê? Porque não acreditam em Deus, não têm fé em Deus. Quando acreditamos em Deus, temos fé em Deus, temos fé que Ele é verdadeiro, que Ele não mente, e por isso a nossa responsabilidade como servos de Deus é de encorajar os irmãos a obedecermos às leis de Deus. Não é para estar a facilitar a desobediência, não é a dizer: olha, é só aceitar a Jesus, é só acreditar em Jesus e serás salvo. Sim, irmãos, temos que acreditar em Jesus, temos que aceitar, mas aceitar quer dizer praticar. E acreditar quer dizer obedecer, fazer o que Ele diz para nós fazermos. Jesus Cristo diz: queres entrar na vida eterna? Então obedece aos mandamentos do Pai. Então, irmãos, porquê que não obedecemos? Não obedecemos porque não queremos, não acreditamos, pensamos que a nossa maneira é a melhor. É tal como o caso das 2 árvores, do Adão e Eva, a outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é do que eu penso do que é bem ou mal, começaram a acreditar nisso, em eles próprios, na sua própria sabedoria, do que na sabedoria que Deus lhes deu. E é o que se passa hoje em dia. As pessoas não acreditam em Deus, não fazem o que Deus diz para as pessoas fazerem. Irmãos, quando pensamos que a nossa ideia, a nossa proposta, a nossa sugestão, a minha maneira de ver é melhor que o que Deus diz, então não estamos a acreditar em Deus. Então estamos cheios de nós próprios, isto é, cheios de ar, cheios de arrogância, cheios de vaidade, cheios de ar, vaidade. Então porquê que murmuraram? Porquê os israelitas murmuraram? Porque não acreditaram que Deus os ajudaria. Se Deus permitiu eles estarem à prova até ao último minuto, Deus na nossa vida também permite que nós estejamos à prova até ao último minuto. Então o que é que eles deviam ter feito? Como lêem em Josué, em capítulo 1, diz: sejam fortes, tenham coragem, andem para a frente, não desanimem. Queridos irmãos, precisamos de andar para a frente. Precisamos de ter fé.
Queridos irmãos, seja que pecado seja, a raiz disso. Sim, podemos dizer, a raiz é o dinheiro, mas a raiz é o poder. Mas a raiz é que pensamos que sabemos melhor, temos uma melhor sabedoria e depois dizemos, eu não fiz nada mal. Não, eu não fiz nada mal. É o que os criminosos dizem, eu não fiz nada mal. Irmãos, temos que pôr confiança em Deus primeiro. Um dos benefícios dos dias de paisagmos é que nos ajuda a ver que temos que pôr a nossa confiança em Deus. E o segundo benefício é que não devemos, então, estar cheios de nós mesmos, mas devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Certamente se ouve. Olha, onde é que se está a ouvir? Na fofoca da igreja, ou seja lá o que for, na fofoca das pessoas que estão a dizer, olha, se houve isto, se houve aquilo, e se houve outro. Se houve na manchete da fofoca. Irmãos, se houve que há entre vós fornicação, não quer dizer que todas essas histórias sejam falsas. Porque muitas vezes, onde há uma fumaça, é que pode haver um bocado de problema. E havia aí, na realidade, um problema. Estava a ouvir e então, quando tomamos atenção a isso, vimos, na realidade, há um problema. Mas o problema da fofoca, irmãos, é que quando há um problema, devemos falar com essa pessoa diretamente e resolver o problema. Não começar a falar com outras pessoas. Falar diretamente com essa pessoa. E por isso aqui diz assim, que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Então este homem estava a possuir a esposa do seu pai. Não é que era necessariamente a sua mãe, mas digamos assim, a sua madrasta, que talvez a sua mãe tivesse falecido e o pai tivesse recasado. Não sabemos os detalhes aqui. E então estava a possessar a mulher do seu pai. Mas ainda o problema, além disso, é essa atitude de que eu sou melhor que os outros. Esta atitude de soberba, não só desse homem a pensar que, isto tudo vai ser perdoado, mas também a atitude das outras pessoas estarem orgulhosas a dizer, olha, eu sou melhor que estas pessoas. Como é que isto pode acontecer? Orgulho de ambos os lados. E depois diz assim, estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então estão a dizer, olha, somos mais misericordiosos porque não tiramos dentre vós tal pecador. É uma coisa difícil de atuar, irmãos. Eu sei, eu reconheço. É fácil criticar. Quando você está nessa posição de ter de administrar certas diretrizes, a coisa é difícil. Não estou a dizer ou dar desculpas, mas sei que todos nós temos dificuldade em gerenciar estas coisas todas de uma maneira que seja com amor e com cuidado. Porque o Paulo está aqui a dizer, olha, eu já determinei, diz aqui no versículo 2, tira essa pessoa que praticou esse ato, tira essa de estar junto com vós, para que essa pessoa se arrependa e depois possa voltar, para que haja um arrependimento, para que haja uma mudança.
não foi com uma atitude de o criticar, mas uma atitude de amor que essa pessoa se arrependa para depois voltar com uma melhor atitude. E por isso estava a ver que havia um certo orgulho na igreja acerca desse assunto. E depois, por isso é que diz no versículo 7 e 8, purificai-vos, pois, do fermento velho. Vocês mudem-se do velho homem, deste fermento velho, desta atitude de fermento, destes pães asmos, deste velho homem, do pecado, para que sejam uma nova massa, para que sejam um novo homem. É o que nós precisamos ser, mudar de ser o velho homem para ser um novo homem. Assim como estáis sem fermento. Porquê? Porque Paulo estava a escrever a eles isto durante os dias dos pães asmos. E por isso fisicamente estavam sem fermento. E ele está a dizer, espiritualmente, então vocês tirem o fermento, o velho homem da vossa casa, da vossa vida, e ponham na vossa vida, em maneira espiritual, o pão asmo. Isto é o pão sem fermento. Isto é uma vida sem fermento. Ou, digamos assim, um novo homem sem pecado. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sim, Cristo perdoou os nossos pecados, morreu por nós, mas por causa disso agora temos que mudar. Não podemos continuar a viver em pecado. Temos que mudar. E por isso, diz no versículo 8, façamos a festa. Observemos a festa dos pães asmos. Não, isto é, façamos a solenidade de Deus. Não com o fermento velho. Não com a maldade, como diz aqui, com o fermento da maldade e da malícia. Isto é, não com estes atos de fazer mal, nem mesmo com intenções ou desejos de malícia ou ódio. Mas, em vez disso, com o pão sem fermento, isto é, os asmos da sinceridade, isto é, sejam pessoas sinceras, sem pecado, e que sejam verdadeiros. Irmãos, isto é o que precisamos de fazer. Um bocadinho mais adiante, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, diz assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Aí está um princípio muito importante, irmãos. O conhecimento, a sabedoria incha. Aí está o problema. A sabedoria, o conhecimento é como um fermento. Oh, eu sei isto, eu sei aquilo. A ciência incha. A sabedoria incha. Pensamos que sabemos mais. E vocês se lembram-se, como em Daniel 12, versículo 4 diz, a ciência se multiplicará nestes dias do fim. Sim, irmãos, você quer saber qualquer coisa? Vá ao Google ou ao ChatGPT e pergunta isto, esta inteligência artificial, e esta ciência toda sai. O que foi programado no computador para sair. E então sai isso tudo. Mas, como sabemos, uma pessoa pode programar asneiras e então sai asneiras. E por isso precisamos ter cuidado com o que sai. Temos que averiguar se tudo de facto é verdade. Mas o ponto é que a sabedoria está a aumentar. E diz aqui, a sabedoria, o conhecimento, a ciência incha. Faz-nos inchados, cheios de ar. Isto é, cheios de pecados, arrogantes, soberbos. Em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 3 a 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 5, lemos. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém está a ensinar outros princípios, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
E com a doutrina que é segundo a piedade, que é segundo sermos como Deus é. É soberbo. É soberbo, é cheio de ar. E nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Argumentos de palavras. Das quais nascem invejas, contendas, blasfémias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento. Sim, têm grande sabedoria, mas não têm entendimento, nem têm a verdadeira sabedoria. Sim, têm sabedoria de conhecimento, têm muito conhecimento, têm muita ciência, mas não têm entendimento de compreender como as coisas se encaixam e não têm a própria sabedoria de aplicar esse conhecimento de maneira correta. E por isso, diz assim, que isso é um grande problema que existe hoje em dia. Porque essas pessoas são privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Isto é, são pessoas, como lemos, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, são pessoas que têm coceira nos ouvidos, querem ouvir estas fofocas todas, essas coisas todas, querem saber tudo, todos os detalhes. Para quê? Para criticar. Vejam em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 21. Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 21. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios, porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Irmãos, você busca coisas para você mesmo, em vez de buscar a verdade, o que é de Cristo. Numa conversa, você pensa só acerca de você? Você está sempre a falar muito acerca de você? É o que diz aqui. Porque todos buscam o que é seu. E numa conversa, começa a analisar as suas conversas. Está sempre a falar acerca de mim, eu, mim, mim, eu fiz isto, eu disse, eu sinto-me isto, eu, mim. Ou estamos a falar do outro? Estamos cheios de nós? Estamos cheios de ar? Irmãos, durante a cerimónia da Páscoa, a primeira coisa que fazemos é o lava-pés. Nós não estamos a lavar os nossos pés. Estamos a lavar os pés do outro. Temos uma atitude de serviço, de dar. Sim, os nossos pés estão sujos. Precisamos que Jesus Cristo nos lave deste orgulho, desta vaidade. Você pensa que sabe tudo? Precisamos de obedecer a Deus sem desculpas. E por isso é que Jesus Cristo disse: não tens parte de mim se não te lavar. Precisamos ser lavados por Jesus Cristo. Em Tito, capítulo 3. Em Tito, capítulo 3. Versículo 3. Diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Reconhecemos que éramos deste modo e que precisamos de estar a mudar, e talvez ainda sejamos um bocadinho deste modo. Ainda temos os pés sujos, talvez não o corpo inteiro, mas os pés.
Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Irmãos, precisamos do Espírito Santo. Para enchermos do Espírito Santo e tirarmos este ar de mim, eu próprio, e estarmos cheios do Espírito de Deus. Veja em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7, onde lemos há pouco. Diz assim: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. E depois diz: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Precisamos nos arrepender completamente. Precisamos nos lavar-nos. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Precisamos tirar aquele velho homem, cheio de ar, cheio de nós mesmos. Nós somos lavados, ou fomos lavados por Jesus Cristo. Veja em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Alguns de nós éramos, mas haveis sido lavados pelo batismo e anualmente pelo lava-pés. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Somos lavados em nome de Jesus Cristo pelo Espírito de Deus, pela autoridade de Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. O Espírito, aquele que nos renova, como lemos em Tito, capítulo 3, versículo 5. Irmãos, precisamos de ser um corpo novo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Por isso somos batizados para dentro de Cristo, em Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque diz, serão dois, uma só carne. Mas o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito. O que se junta com Deus é o mesmo Espírito. E por isso nós temos que fugir destes pecados. Veja no versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo está em nós. Precisamos estar cheios do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Sim, o Espírito Santo, o Espírito, neste caso era através de Jesus Cristo, estava com os israelitas. Mas hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Cristo está em nós através do Espírito Santo. Porque fostes comprados por um bom preço. O preço da vida de Cristo. Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Quer dizer, que o vosso espírito, o espírito do homem no homem, seja glorificado e que vocês tenham o Espírito de Deus e que, então, assim, pertencem a Deus. E isto, queridos irmãos, é simbólico do pão asmo que comemos diariamente. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Isto é um grande benefício, um simbolismo do significado que nos faz recordar e relembrar o que precisamos fazer, que é estar cheios do Espírito de Deus.
estar a comer o pão asmo todos os dias, porque simboliza o pão da vida de Cristo através do Espírito de Deus em nós. E também vejam em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se você não entende isto, se você não tem esta sabedoria, peça a Deus esta sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, da verdadeira sabedoria, não é só saber coisas, mas é ter sabedoria de como usá-las corretamente. Peça a Deus que todos dá liberalmente e o não lança em rosto e sar-lhe dá dada. Quer dizer, Deus não diz, não te vou dar a ti. Não, vai dar a você. Se você está a pedir com fé. Peça, porém, com fé. É o que lemos aqui. Em nada duvidando. Ande para a frente. Seja firme. Não tenha dúvida. Quando você tem problemas e dificuldades, ande para a frente em confiança. Então você está cheio do Espírito de Deus. E o terceiro benefício dos pães asmos é que quando comemos o pão durante a Páscoa, após a Páscoa, isto é, durante os dias dos pães asmos, Jesus Cristo está dentro de nós. Sim, durante a Páscoa, mas durante os dias dos pães asmos também. Jesus Cristo está dentro de nós, para sermos um com Deus. E por isso lemos em João, capítulo 14, versículo 17. João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estava Jesus Cristo aqui a dizer aos seus discípulos e apóstolos, futuros apóstolos, aqueles que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós recebemos o Espírito Santo após o batismo, pela imposição das mãos, que é simbolizado com o recebimento do Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes, esse mesmo simbolismo. Por isso, irmãos, o Espírito de Deus está dentro de nós. A glória de Shekinah, que estava no templo, que estava com eles, com os israelitas, não estava dentro deles, estava no templo, mas não dentro deles. Agora essa glória pode estar em você e em mim, se de facto estivermos assim tão perto de Deus. A oração de Jesus Cristo antes de morrer, digamos assim, o último testemunho dele, digamos assim, antes de morrer, em João 17, versículo 9, veja aqui, João 17, versículo 9, diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus Cristo estava a orar por aqueles que foram chamados e que responderam a essa chamada e por isso são escolhidos. Ele está a orar por nós. E então diz um bocadinho mais adiante, no versículo 20, e não rogo somente por estes, pelos apóstolos, mas também por aqueles que, pela tua palavra, pela palavra destes apóstolos, hão de crer em mim. Isto é nós, na sociedade hoje em dia. Ele estava a orar por nós. E veja então, versículo 21, para que todos sejam um, para que você e eu todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, tal como o Pai e o Filho são um. Não é que são uma pessoa, mas são um. E nós todos devemos ser um, como o Pai e o Filho são um. Estou a ler aqui, no versículo 21 de João 17, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, precisamos nos revestir de ternos afetos de amor. Porque o amor, o carinho é esta, digamos assim, cola para nos unir. Porque diz assim ao fim do versículo 23,
para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. O vínculo da perfeição é o amor, irmãos. O vínculo da perfeição é a unidade em amor. Precisamos destes ternos afetos de amor. Leiam em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Isto é, com afetos muito ternos, de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Isto é, irmãos, temos que ter misericórdia para com os outros, temos que ser bondosos para com os outros, temos que ser humildes para com os outros, temos que ser mansos para com os outros, precisamos ter paciência para com os outros, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. É a cola da perfeição. Por isso é que disse em João 17, versículo 23, aperfeiçoados na unidade, através do amor. Para quê? Para sermos um, como Deus é. Queridos irmãos, precisamos ter um carinho e cuidado para com os outros. Satanás falsificou tudo, irmãos. Tudo. Tudo. Mas não falsifica os dias de pensarmos. E aqui vemos, irmãos, 3 benefícios dos dias de pensarmos. Sim, para estarmos perto de Deus. Primeiro, para sermos obedientes a Deus em completa fé, porque acreditamos em Deus. Confiamos nele. Estamos cheios do Espírito dele. E não do nosso ar, cheios de ar, arrogantes, não. Mas cheios do Espírito de Deus. E para sermos um com Deus. E essa cola, esse vínculo dessa perfeição em ser um com Deus. Como Jesus Cristo e o Pai são um em amor. Essa perfeição de ser um com Deus é o amor.